sua Bíblia comigo em Lucas. Nós vamos falar do Evangelho de Lucas. Capítulo de número 7. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 23. Aqui dá umas 5 ministrações. Lucas, dia 6. Dia 6, às 8 horas da noite. Às 20 horas. Perdão, 19h30. 19h30. Dia 6, 19h30. Todos aqui conosco. Vai ser bem legal, tá bom? Mas pode vir os adolescentes? Pode vir. Pode vir os papais? Só o pai, só a mãe? O casal? Pode. Pode vir todo mundo que quiser. Vai ficar tudo sentado aqui no culto para ouvir a palavra. Amém? Capítulo 7. Em junho nós vamos fazer um jantar de casais também. Amém? Então tem muita coisa para a gente fazer aí. Muita coisa para edificar a sua vida. Quarta-feira agora tem jiu-jitsu também, 8 horas da noite. Amém? Seja conosco. Dia 29 vai ter encontro lá, a Suzy responsável, ela fazendo encontro lá no orfanato. Dia 29 vou estar indo lá para a Val de Jaboque também. Então a agenda está cheia, graças a Deus. Amém? Como está a sua agenda aí? Está cheia? Em que sentido que você está indo? Porque uma agenda cheia nem sempre é bom. Depende do que está enchendo a tua agenda. Reflita, amém? Diga aí, reflita. Capítulo 7. Nós adoramos sempre ao Senhor e dizemos assim: se eu tivesse aquela oportunidade de ter andado com Jesus. Quem já pensou lendo a Bíblia? Fala assim: como eu gostaria de ter tido a oportunidade de andar com Jesus e ver o que as pessoas viram naquela época. Alguém já pensou assim? Eu também. Agora imagine eu dizer para você: Jesus morreu, mas ele continuou morto. Ele ressuscitou. Eu estava tomando banho ontem, aí eu lembrei de um corinho das antigas, que diz assim: Jesus fez maravilhas, está fazendo e vai fazer. Só não faz em sua vida só porque você não crê. Ele salva o pecador da alegria, gozo e paz. Cura as enfermidades e expulsa Satanás. Porque Cristo tem poder, Cristo tem poder. Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Alguém lembra desse louvor aí? Só o pessoal crente das antigas, né? E essa mensagem fala tem uma parte desse louvor, deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu tentei lembrar ontem, lembrei. Né? Deixa eu lembrar, gente, espera aí. Vai vir. Agora, perdi a linha do louvor, mas tem uma parte. Quem conhece esse louvor? Talvez me ajude a lembrar aqui. Parte do louvor que diz que ele curou lá na cidade de Naim, que ele curou 10 leprosos de uma vez. Enfim, que eu esqueci agora. Lembrei ontem, esqueci hoje. Mas esse corinho diz das ações de Jesus, o poder de Jesus, o que ele fez e que ele continua sendo o mesmo. Muitas vezes nós falamos desse Cristo histórico, ele está lá se revelando lá, e parece que ele ficou só lá naquela época. Então a Bíblia ela fica lá atrás e a gente fica num tempo. Ou seja, contextos diferentes, momentos diferentes, e esse Jesus não está aqui. Eu sei que fisicamente eles tiveram experiências que nós não tivemos, mas espiritualmente nós temos experiências que eles não tiveram também, por outro lado. Porque na época dos discípulos, que eles andavam com Cristo, eles não foram cheios do Espírito Santo como nós somos cheios do Espírito Santo hoje. Amém? Por quê? Porque Jesus não tinha sido morto, ressuscitado, subido ao Pai, e o Espírito Santo não tinha sido enviado. Então nós vivemos em um momento diferente que eles gostariam de ter vivido e não viveram plenamente como nós vivemos hoje. Mas eles tiveram uma experiência que foram impactados por aquilo que eles viam. E nós, muitas vezes, pensamos, não somos impactados porque não tivemos a mesma experiência com eles, com aquilo que nós vimos. Como Jesus falou para Tomé:
Tomé, você creu porque você tocou? Bem-aventurado aquele que crê sem ver. Ou seja, Jesus está dizendo que ele não vai ficar aparecendo para todo mundo toda hora para que as pessoas creiam nele. Bem-aventurado aquele que crê sem ver. Então, até mesmo as pessoas que andaram com Jesus naquela época e viram tudo o que viram, sentiram tudo o que sentiram, tiveram as experiências que tiveram, foram pessoas que no meio da caminhada enfraqueceram como você e eu enfraquecemos mesmo não tendo visto. Eles viram e enfraqueceram. Quando nós olhamos aqui na passagem de Lucas, lá no finalzinho, Jesus já havia ressuscitado. E aí Jesus aparece para 2 discípulos que estão indo a caminho de Emaús, eles não reconhecem Jesus. E eles começam a mostrar para Jesus a tristeza do coração deles, porque eles tinham expectativa que Jesus faria um monte de coisa, mas ele morreu. Então, para você ver, mesmo as pessoas que tiveram experiências físicas, andaram, conheceram Jesus, eles também enfraqueceram na sua fé, na sua caminhada. Então, o que eu quero dizer para você, que o mesmo Jesus que antigamente estava fazendo milagres, é o mesmo Jesus que continua fazendo milagres hoje. Amém? Nós não estávamos naquela época, mas Jesus estava naquela época e Jesus está nessa época aqui, porque o Espírito Santo está no meio de nós. Amém? Aí eu conto para você, sabe por que eu tenho os meus desafios, eu tenho as minhas necessidades também, às vezes a gente se entristece, às vezes a gente se alegra como qualquer ser humano. Se você pensa que eu não sou ser humano, eu sou ser humano. Amém? Então, acima de qualquer título, isso eu estava comentando com a irmã Sandra ali, para mim não tem problema nenhum se você me chamar de pastor, de apóstolo, de amigo, de irmão, de servo de Deus, acho que para mim a categoria servo já estaria bom. Se vocês quiserem, se a igreja entrar em consenso, não chamaremos mais o apóstolo de apóstolo, vamos chamar ele tudo de servo de Deus. Vou se sentir muito honrado por isso, irmão. Ah, mas você não vai ser depreciado. Como que uma pessoa vai ser depreciada em ser chamado servo do Deus Altíssimo? O que pesa mais? Eu chegar para você e falar assim, você fala assim, pastor Márcio, é um peso? Um peso. E Jesus diz assim, servo do Deus Altíssimo, é mais peso ou é menos peso? Eu acho que é mais peso. Então chega para mim e fala assim, servo do Deus Altíssimo. Aí o joelho bate um no outro. Por quê? Porque às vezes a gente esquece. Lembra-se do título e esquece da responsabilidade. O que eu estou querendo dizer para você é que o que anima o nosso coração, o que deve animar o nosso coração, é que esse Jesus, ele está andando conosco e nós precisamos andar com ele no século 21. Sabe o que significa isso? Imagine só, trazer a sua mente assim, só para você entender a nível pedagógico. Jesus, em carne e osso, fisicamente, ele vai estar andando aqui na César Freire do Fagundes. O que você faz amanhã? O que você vai fazer amanhã? Nada? Vocês vão ficar em silêncio assim? Eu vou atrás dele. Sim ou não? Se eu te dissesse para você assim, ó, Jesus vai estar em carne e osso aqui amanhã. Você vem ou não vem? Amanhã nem tem culto. Você vai vir aqui? Não, mas Jesus vai estar. Eu vou vir aqui. Sim ou não? Verdade ou não é, gente? Raciocínio lógico. A pessoa de Jesus vai estar lá. Ué, mas Jesus não está aqui todos os dias? É só esse choque rápido para você entender que se você quer mudar a sua mente como discípulo de Cristo, é saber que amanhã Jesus vai estar, não só aqui, ele vai estar com você no seu dia a dia. E você pode estar onde Jesus estiver e ter experiências com ele. É você olhar e falar assim, o que será que Jesus vai fazer amanhã? Imagine só uma multidão acordando pela manhã e falando assim, eu vou seguir Jesus. O que será que ele vai fazer? Eles preparam a marmitinha deles, eles fazem a lancheirinha deles e vão tudo atrás de Jesus. E eu quero ver o que Jesus vai fazer. Ter experiências com Jesus. E teve pessoas que nem voltavam para casa, ficavam com Jesus direto. E olhando para essa passagem aqui, o Lucas está querendo mostrar realidades maravilhosas para nós em um discipulado, em caminhar com Cristo. E eu confesso para você que o que me anima todos os dias é eu saber que amanhã Jesus estará comigo. Amanhã é alguma experiência que eu posso ter com Deus.
Angélica. Às vezes com Deus, a gente pensa em ser como a Marta, né? Chegar, eu tenho adoração para apresentar, eu sou o pastor da igreja, não, eu sou o ministro de louvor, eu sou o instrumentista, eu sou isso, eu sou aquilo. E Jesus fala assim, mas e você mesmo? Quem é você? A gente apresenta cargo, a gente apresenta serviço para Deus, e Deus está perguntando, e você? Quem você é? Eu quero você. Às vezes a gente se delicia e é muito gostoso. Falar para você que não é, eu amo o que eu faço. Então eu amo pregar a palavra de Deus, eu amo ministrar louvor, eu amo fazer tudo para agradar o coração de Deus e conduzir as pessoas a essa presença de Deus. Que esse é o trabalho do ministro. O trabalho do ministro não é ser, né? Aquela pessoa que é o eloquente, é o melhor, mas o trabalho do ministro é levar o povo até a presença de Deus. E o trabalho do pastor, do pregador, é trazer a palavra de Deus até as pessoas. Amém? Está dando para entender? O que eu quero trazer de realidade para você é, hoje Jesus está aqui, e nós vamos atrás dele nessas passagens aqui, e ver as ações dele. E isso gerar expectativas para o nosso dia a dia. Amém? Ela é a passagem que nós lemos no momento da oferta, de que Deus trouxe o milagre na botija de uma mulher, uma família foi sustentada por um milagre durante muito tempo, e fala assim, eu quero viver milagre na minha casa, e você pegar as suas necessidades e ver as supridas por Deus, amém? É olhar para essa passagem de hoje e andar atrás de Jesus e ver, e conseguir extrair as verdades de tudo aquilo para o nosso dia a dia. Vocês estão comigo? Amém? Diz assim a palavra, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Nessa passagem de Lucas, diferente de outras passagens, ele não diz que o próprio servo foi, o próprio Senhor foi, ele diz que enviou 2 servos. E aí no teológico da coisa é entendido que quando uma pessoa vai em nome de alguém, é a mesma coisa que a própria pessoa fosse. Então eram 2 servos que estavam indo em nome do seu Senhor, que era um romano. Amém? Junto comigo? Diz assim, ó. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhe faças isto, porque ele é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer, Senhor, não se incomode, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados, encontraram curado o servo. Imagine só um negócio desse. A gente vai lá, até Jesus, e pede para ele ir na casa de uma pessoa que é amiga nossa, mas não tem aliança com ele. Quando Jesus está indo, porque atendeu o nosso pedido, ele disse que ele é amigo nosso. Ele é uma pessoa que ajuda a gente aqui na igreja. É uma pessoa que, assim, sempre estende as mãos. Foi ele mesmo que edificou esse prédio para a gente. Ele merece a sua atenção. E Jesus não disse que não. Ele fala, eu vou até lá. Quando ele está no meio do caminho, outros servos são enviados e diz o seguinte, olha, meu Senhor mandou te dizer que ele não é digno que você entre na casa dele. Você não precisa ir até lá. Só o Senhor dizer uma palavra, que o milagre acontece lá. Aí Jesus olha e fala assim, rapaz, o cara nem aliança comigo tem. O cara é uma pessoa de autoridade. E ele reconhece a autoridade que está sobre mim. Ele disse, eu não preciso ir lá, que ele acredita numa palavra que foi liberada.
E vocês, eu estando com vocês, vocês não acreditam no que eu faço. Não vi, nem Israel, uma fé como essa. O que ele está dizendo? Essa pessoa que mandou a gente chamar Jesus, Jesus está dizendo o seguinte: ele tem mais fé do que vocês que estão aqui. Porque diz que as pessoas que foram buscar Jesus, eles eram romanos? Não, eles eram judeus. Eles voltam com Jesus e eles têm que ouvir de Jesus o seguinte: ele tem mais fé do que vocês, que me têm perto de vocês. Este homem acredita que uma palavra cura o servo dele. Eu não preciso nem estar lá na casa dele, e vocês me têm do lado de vocês, e vocês não acreditam que eu posso fazer alguma coisa por vocês. Quem está entendendo? Como você se sentiria? Bem ou mal? Eu me sentiria mal. Jesus está dizendo, gente de fora tem mais fé do que gente de dentro. Infelizmente, muitas vezes nós encontramos pessoas assim. Não pessoas que têm fé para estar aqui, mas que têm fé para acreditar no Deus que nós pregamos neste lugar. Por isso elas pedem para a gente orar por elas. Por isso que elas mandam bilhetinho, mandam para intercessão, mandam para cá. E gente que está aqui não acredita no que faz aqui dentro. Quem está entendendo? Isso é muito sério. Parece uma brincadeira, mas não é brincadeira. É uma verdade da palavra de Deus. Pessoas que comem à mesa valorizam muito, muito menos do que pessoas que comem as migalhas. Essa é a realidade da palavra. Quem está entendendo? Mas você vê que nessa passagem aqui, o que me chamou a atenção não foi que Jesus decidiu ir até alguém. Foi que alguém precisava de Jesus. E Jesus ouviu essa necessidade e foi atender. Amém? Ou seja, não foi uma atividade de Jesus, não foi uma ação que partiu de Jesus. Foi uma ação que partiu da fé de pessoas para Jesus. Isso mobilizou ele e ele foi. Amém? Isso é uma ação de fé. E quando pessoas não têm ação de fé? E Jesus decide se meter na vida dos outros? Num populacho falando. Eu andando com Jesus essa semana aqui no texto, eu olhei essa cena. Andei atrás de Jesus e nessas poeirinhas, Tiago, que vai pegando em nós, eu vi, Senhor, como nós precisamos refletir nessa mensagem. Como nós precisamos refletir nessa verdade. Que tipo de fé que nós temos. Só que aí eu andando com Jesus, olhando para Jesus, de repente, uma cena me chamou a atenção. Vocês estão entendendo uma ilustração? Que é uma realidade de vida. Você anda com Jesus? Se você não anda com Jesus, você anda sozinho. Se anda sozinho, você anda com você mesmo. Se você anda com você mesmo, é perigoso. Porque aí você só faz a sua vontade. Sua vontade não é boa, não é perfeita, não é agradável, nem para Deus, nem vai trazer boas consequências para você. Mas a vontade de Deus, sim, é boa, é perfeita e agradável. Amém? E andando com Jesus ali, olhando, eu falei, Senhor, nós estamos no mês falando sobre o quê? Quem lembra? Ressurreição. Amém? A Páscoa acabou? Sim ou não? Quem comeu ovinhos de Páscoa e comeu chocolatinho? Ninguém comeu? Seus mentirosos. Comeram sim, eu sei que comeram. Né? Mas acabou. E a ressurreição acabou? Porque a nossa ressurreição é eterna. Jesus é eterno. O motivo da nossa Páscoa não se resume a um final de semana. O motivo da nossa Páscoa é todos os dias nós estamos vivendo ressurreição na nossa vida. Amém? E nessa passagem, não quis pregar só sobre ela, mas pegar esses textos aqui, juntar um ao outro, montar esse quebra-cabeça num discipulado com Cristo. Fala sobre ressurreição. 3 ressurreições aparecem na palavra do Senhor. Essa daqui é a primeira. Segunda, a filha de Jairo. E terceiro, Lázaro. 3 momentos que se fala sobre ressurreição na palavra do Senhor, amém? E 3 momentos maravilhosos. E Lucas narra esses momentos aqui. Nesse momento, tem uma pessoa que não tem nada a ver com a multidão, não está andando com Cristo, mas Jesus passa naquele momento de tristeza e tem uma ação que mexeu com o meu coração. E eu vi isso. Eu creio na palavra, amém? Versículo número 11, preste atenção. Na primeira passagem, é Jesus indo até
um comandante. O comandante teve uma iniciativa. Agora uma mulher está num caminho que não tem nada a ver com Jesus. Por acaso Jesus passou em frente a esse momento aí, de luto, de dificuldade dessa mulher. A mulher triste. Precisamos entender contextos diferentes. Que nem nós lemos no momento da oferta, aquela mulher que era viúva. O pessoal desce a língua no marido dela, mas esquece que a Bíblia disse que o marido dela era servo de Deus, era temente ao Senhor, era servo do profeta e morreu, como qualquer pessoa morre. Só que uma viúva hoje consegue trabalho, sim ou não? Consegue? Uma viúva hoje consegue trabalhar? Uma viúva hoje tem às vezes até uma pensão que o marido deixou, sim ou não? E naquela época, se a viúva não tivesse um filho grande para trabalhar por ela, já era, irmão. Então o contexto daquela mulher, o problema não estava no marido dela. Mas me parece muito bem, ele poderia pregar sobre isso, que a mulher está dizendo para o profeta o seguinte: meu marido largou todas as coisas para servir ao Senhor. Agora ele morreu e eu fiquei sem nada. Ou seja, meu marido trabalhou de graça e não deixou um sustento para mim. Aí o profeta está dizendo para ela: o seu marido não trabalhava para mim, o seu marido trabalhava para Deus. Aí o seu funcionário morreu, não deixou nada para a mulher. Dá para fazer alguma coisa por ela? Aí Deus falou assim: como eu sou Deus que não fico devendo nada para ninguém, vai lá e recebe o milagre, mulher. Tá dando para entender que a mensagem é diferente? Tem gente que mata o cara, Fátima. Mais uma vez, né? O cara morreu como infiel, como um cara que não presta, não cuidou da família, e agora a mulher está passando por necessidade. Deus é quem sustenta todos os teus servos. Quem pode dar um glória a Deus? Olhando para Jesus, Jesus está andando ali, e de repente acontece isso. Em dia subsequente, no próximo dia, depois desse acontecimento, dirigiu-se a Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele quem? Os seus discípulos e numerosa multidão. Então eu estava lá. Amém? Como se aproximasse da porta da cidade, Jesus chegando na cidade, está saindo ali uma galera unida, mas unida em volta de um caixão. Eles estavam indo em direção ao cemitério. Por quê? Porque o filho de uma mulher viúva havia morrido. O que a mulher tinha com Jesus? A multidão que estava andando com ela era uma, a multidão que estava andando com Jesus era outra. Ela falou com Jesus, ela pediu alguma coisa para Jesus? Não. E eu olhei isso. E diz assim, ó: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Ela não pediu nada para Jesus, Fátima. Ela está ali com aquela multidão e a gente sabe, esses dias a gente perdeu uma pessoa muito querida da minha infância. Aí minha mãe ligou para mim e falou assim: filho, olha, Dona Maria faleceu e tudo mais. Eu falei assim: puxa mãe, triste, né? Mas é tão interessante como a nossa vida, ela toma caminhos que nos distanciam uns dos outros, sim ou não? Não é nem porque a gente quer. As pessoas acabam tomando um caminho que nos distancia. E aquele momento que nós vivemos com a pessoa numa infância foi um momento, e a pessoa ficou naquele momento, você foi para outro momento, novas amizades foram acontecendo, e assim vai. Mas eu presto atenção que num velório, pelo tamanho do velório, você descobre o tamanho da influência que a pessoa tem, sim ou não? Pessoa, o nível de envolvimento que aquelas pessoas tinham com ela, em termos gerais, dizendo assim, a gente arrumaria lógico que às vezes é fama, uma pessoa na mídia atrai numerosa multidão, mas quando nós lemos histórias de grandes heróis da fé, pessoas que quando morreram, tinha muita gente lá, pessoas que levaram a palavra de Deus, pessoas como Moisés, nós vemos na Bíblia que foram muitas semanas de velório por causa da morte dele, que foi um grande homem de Deus. Vemos nas histórias dos heróis da fé, pessoas que passaram por lugares, impactaram aqueles lugares, e multidões foram naquele dia do velório. Amém? Ou seja, é uma pessoa que de alguma maneira foi relevante para aquele grupo de pessoas. Tinha um relacionamento. E a Bíblia é clara em dizer:
O Lucas é muito interessante que ele sempre trata qualitativo e quantitativo, né? É a quantidade de pessoas, mas a qualidade de pessoas. E nós vemos aqui que as pessoas que estão andando nesse momento com essa mulher, ela é viúva, e uma grande multidão da cidade. Não eram 3, 4 pessoas. Já foi naqueles velórios que às vezes tem 5, 6 pessoas assim, não tem mais ninguém? Aí logo você imagina o quê? As pessoas não gostavam muito dele, não, né? Estão fazendo festa e foi embora. Aqui tem um monte de gente, nossa, olha como ele era querido. Quando eu olho para essa passagem, eu vejo da mesma maneira. Mas mesmo as pessoas amando, estando ao lado daquela viúva, não resolveria o problema dela. Porque eu acho que uma das coisas que mais a gente deve refletir são pessoas que foram significantes na sua época nessa terra. Mas um dia elas morreram. E elas ficaram na memória e a vida das pessoas continuaram e a vida continuou. Acho que é uma coisa para o ser humano que às vezes a gente pensa assim, nossa, sem mim isso não iria para frente. Sem mim nada aconteceria. Como eu sou importante. Depois você morre as coisas continuam do mesmo jeito. Quem está entendendo? Você coloca aquele negócio, não, eu sou essencial, eu sou super necessário. E eu creio, nós como cristãos acreditamos nisso, né? Que ninguém se comunica, né? Mas se você visse... Você fala assim, não é que o pessoal toca a vida sem mim? Eu me sobrecarreguei demais, achando que eu era tão necessário. E às vezes o pai, a mãe se sente tão necessário, não é? E às vezes mimam seus filhos que eles poderiam ser mais independentes. A culpa é dos pais que não deixam ser independentes. Quem está entendendo? Mas nesse trecho aqui é interessante que Jesus olha para a mulher, no meio daquela multidão, e diz assim, mulher, não chores. Lucas não narra muita conversa. Se a mulher responde, como não chora, estou aqui no velório. Mas, quando Jesus olha para essa mulher, ele olha para o contexto dela. É uma mulher que é viúva. Uma mulher que perdeu a esperança dela, lá do futuro, o filho para cuidar dela. Porque quando nós vamos envelhecendo, que nem o padre, é Fábio de Mello? Fábio de Mello, ele tem umas reflexões interessantes, e ele falava, não sei, hoje eu me dedico tanto para muitas pessoas, e às vezes nós nos dedicamos para os filhos também, sim ou não? Mas será que nós vamos tê-los para nos tirar do sol, colocar e tirar do sol? Não sei qual vai ser o fim da minha vida, né, Elaine? A gente às vezes fala, o que vai ser? Será que os nossos filhos vão cuidar da gente? Será que, porque no contexto bíblico, quando se tinha um filho, por exemplo, você tem 10 filhos, você tem 10 filhos para pegar na espada e na luta com você. Hoje você tem 10 para sugar você. Aí você fala, meu Deus do céu, um pai dá de tudo para um filho. Um filho, se você precisar dele, para levar ele na esquina, às vezes, não estou dizendo que todos os casos, mas às vezes não é assim. Às vezes o filho, ele atravessa a cidade para ir com a namorada, mas não te leva na esquina do supermercado. Sim ou não? Contextos, realidades. Agora imagine uma viúva que não tem mais ninguém. Quem vai cuidar da viúva? Por isso que a palavra de Deus sempre deixou cuidar das viúvas, dos órfãos, né? Às vezes existem pessoas que são órfãos de pais vivos. Os pais só são ausentes. Às vezes o pessoal comenta com a gente, às vezes, graças a Deus, um lado muito bom, fala, o trabalho que vocês fazem com as crianças no orfanato é um trabalho que impacta a vida delas. Ser amados. Porque às vezes tem contextos tão tristes, e descobre um contexto que recebe amor, recebe carinho, recebe credibilidade, como muitas vezes não se ouve. Quem está entendendo? Então tudo isso está dentro dessa história aqui. E Jesus olha para ela e diz assim, vendo o Senhor se compadeceu dela e disse, não chores. Versículo 14. Chegando-se tocou o esquife, e parando os que o conduziam disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe, Jesus Cristo. Aquela multidão, não sei quantos ficaram. Imagine você indo levar o morto, uma multidão, de repente o morto fica sentado assim. As pessoas jogam o caixão para o alto, sai correndo, desesperado, porque o pessoal estava ali, mobilizado, por um momento de dor de uma mulher, e Jesus falou assim, não chores. Só que é interessante que quando eu vi Jesus falando isso, não chores, ele está dizendo, você não me pediu, mas eu me compadeço da sua dor.
Jesus dizendo para nós que tem vezes que nós não precisamos falar uma palavra. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe da nossa dor, Ele sabe das nossas necessidades e Ele diz para nós, não chores, eu sei quem você é, eu sei o que você precisa e eu posso ressuscitar. Jesus está fazendo isso, Jesus está ensinando para mim e para você, por que é que você está triste? Não chores, eu me importo com você. Eu me importo com a sua dor. E nesse contexto aqui, a gente vai descobrir um pouquinho mais à frente por que é que Jesus fez isso. Porque Jesus não faz as coisas para se mostrar. Jesus não faz as coisas para dizer, ó, como eu sou poderoso. Isso é coisa do ser humano, tá? Ele é independente de fazer alguma coisa. Amém? A palavra aqui nos diz que as pessoas ficaram admiradas, glorificaram a Deus, porque um grande milagre aconteceu. Se fosse João escrevendo, ele está dizendo, não é só um milagre, é um grande sinal. Amém? Olha só o que continua aqui. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Embora chamar Jesus de profeta, embora os 5 ministérios estão presentes na vida de Cristo, no seu andar, no dia a dia aqui, não é correto se aplicar plenamente ele ser um profeta. Ele é o Filho de Deus. Quando ele pergunta para os seus discípulos, quem dizem o Filho do Homem que sou? Quem sou eu para as pessoas? Eles dizem, uns dizem que tu és um profeta, outros dizem que você é um grande homem, você é o Elias, outros dizem que você é o João Batista, dizem tanta coisa a seu respeito. E Jesus pergunta, e vocês? Quem eu sou para vocês? A pergunta que a gente tem que fazer não é para as pessoas quem Jesus é para elas, é quem Jesus é para cada um de nós, porque tem muitas pessoas que acreditam em Jesus, sim ou não? Você conhece pessoas que acreditam em Jesus e não vêm na igreja? Você acredita? Você conhece pessoas que dizem que acreditam em Jesus, mas nunca leu a Bíblia? Você conhece pessoas que dizem que acreditam em Jesus, mas não acreditam na Bíblia? Conheço também esse tipo de gente. Você conhece pessoas que dizem que acreditam em Deus e não acreditam em Jesus? Tanto tipo de gente, com tanto tipo de pensamento, e você diz que acredita em Jesus. Mas como é que você acredita? Como é que você se relaciona com esse Jesus? Ele é o seu único e suficiente Salvador? Ele é o teu Salvador e Ele é o teu Senhor? Então não é só você conhecê-lo, mas é como você o conhece. Amém? Porque conforme você o conhece, você vai ter um relacionamento com Ele. Por exemplo, vou falar assim, pra vocês entenderem fácil. Quem conhece Silvio Santos? Quem conhece? Quem conhece, levanta a mão. Já pegou na mão dele? Já conversou com ele? Não? Puxa, então você não conhece. Você sabe quem ele é. Você conhece a figura pública. Silvio Santos, você viu ele na televisão, não significa que você conhece ele. Ok? Está dando para você entender a diferença? Você tem informações sobre ele. Ele é o dono do baú. Mas não só do baú. Ele é dono do SBT, ele é dono de um monte de coisa, mas está lá. Ele é uma figura que todos têm informações sobre ele. Mas tem pessoas que o conhecem, tem pessoas que trabalharam com ele, que conhecem ele não somente como uma figura pública, mas conhecem ele como patrão. E aí, patrão, não é? Então, cada um tem um relacionamento com ele. A mesma coisa, cada um conhece Jesus de uma maneira e cada um tem um tipo de relacionamento. E aí eu pergunto para você, que tipo de relacionamento você tem com Cristo? Existe uma multidão que tem um relacionamento com Cristo, sim ou não? Existem discípulos que têm relacionamento com Cristo. Existem pessoas que não são discípulos de Cristo, acreditam na pessoa de Cristo, mas não têm um relacionamento com Ele. Cada um tem um tipo. Então avalie, diga para a pessoa ao seu lado, avalie o seu relacionamento com Cristo. Amém? E depois desse grande feito que Jesus ali realizou na cidade, a fama dele se espalhou mais ainda. Só que é interessante no versículo de número 18, que tem um homem que batizou Jesus,
tem um homem que pregou sobre Jesus, tem um homem que fez sinais em nome de Jesus, dizendo, eu estou preparando o caminho, mas agora ele tem interrogação na cabeça dele. Agora esse homem que um dia falou de Jesus, preparou o caminho de Jesus, ele está preso. Amém? E agora ele tem a dúvida. Pregou sobre Jesus, batizou Jesus, e agora ele mesmo tem a dúvida. Eu quero dizer uma coisa para você. Como aconteceu com eles, também acontece com a gente. Interrogações muitas vezes se apossam da nossa mente e nós não temos resposta. E aí nós vemos por que Jesus fez todas essas coisas. Porque esses eram os sinais do Messias. Olha só o versículo de número 18. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. Ou seja, a galera do meio da multidão falou assim, vamos contar para João. Vamos fazer uma visita no cárcere, João está preso. Chega lá, João, e aí? Tudo bem? João, preciso contar uma coisa para você. Fala, a gente está vendo umas coisas acontecendo lá. E falou assim, faz uma coisa para mim. Como eu não posso sair daqui, quando você estiver no meio da multidão, vai até esse homem e pergunta para ele. Se ele é o Cristo, ou se outro ainda há de vir. Olha o que diz aqui, ó. E João, chamando dois deles, enviou ao Senhor para perguntar, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Jesus ele não responde sim, nem não. Ele não responde com palavras. Ele mostra as ações que ele teve, que mostra que ele é o Messias, que ele é o Senhor. É interessante quando o faraó pergunta para Moisés, Moisés chega assim para faraó e diz assim, faraó, Deus disse, o Senhor Deus disse, o Adonai, o Senhor disse, libera o meu povo para me prestar culto. O que faraó responde? Mas quem é ele? Eu conheço um monte de deuses. Qual deles você está falando que falou com você? Ele falou, não é dos seus deuses não. Dos seus deuses eu também conheço, faraó. Quem falou comigo é o Deus da sarça, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então não é qualquer Deus. E nem é um Deus com D minúsculo, é o Senhor dos senhores que mandou eu falar. Aí ele diz assim, mas esse daí eu não conheço não. Se fosse dos meus aqui, eu até dava ouvidos. Você quer falar do Ra? Você quer falar do Deus Sol? Quem você quer falar desse daí? Eu até dou ouvido, mas esse daí é fruto da sua imaginação. Nem vou dar ouvidos para você. Esse Deus eu nem conheço. Aí, em vez dele pegar e ficar batendo na tecla e querer provar para Faraó, ele disse assim, eu não sou um Deus que insisto na palavra, eu mostro nas minhas ações quem eu sou. Amém? E aí ele diz o seguinte, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, Jesus começou a validar a resposta dele. Ele disse, naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu, leva essa resposta para João. Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de vergonha, de tropeço. Jesus está dizendo para João, os sinais que me acompanham validam quem eu sou. Então o que Jesus está fazendo desde o começo aqui do capítulo de número 7, versículo número 1, é mostrando quem ele é. E ele está mostrando quem ele é não somente para as pessoas daquela época, ele está dizendo para mim e para você, que ele continua sendo o mesmo Deus, ele continua sendo o mesmo Senhor, ainda que muitas vezes nós estejamos como João Batista, trancados num lugar, sem resposta, com dúvidas, com um monte de interrogação, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente pensava que deveria acontecer. João, eu tenho certeza
que ele não tinha na cabeça dele que ele tinha que ficar preso e perder a cabeça dele numa bandeja de prata. Não tem isso na cabeça dele. A Bíblia não nos dá nem sequer uma margem para pensar isso. Ele simplesmente fazia a vontade de Deus. Ele era a voz do que clama no deserto. Ponto. Um arauto, somente aquele que anuncia a palavra de Deus e prepara o caminho do Senhor. E nesse preparar, ele teve todas essas experiências, mas chegou um momento que ele também teve interrogações. Às vezes, na sua e na minha vida, temos interrogações a respeito de coisas que nós não temos resposta. Às vezes nós pregamos sobre Deus e falamos que Ele faz isso, que Ele faz aquilo outro, e às vezes as coisas não estão do jeito que a gente quer. Se Ele liberta, se Ele cura outras pessoas, eu não deveria estar aqui preso. Às vezes nós temos as interrogações de João, perguntando para Jesus: será que é o Senhor mesmo? Será que eu estou pregando sobre um Deus verdadeiro? Será que tudo aquilo que eu estou pregando não é fruto da minha imaginação? Será que isso que eu estou falando não é simplesmente cultural? Será que isso que eu estou falando não é simplesmente uma história que foi passando de geração em geração? Nada mais do que livro, do que historinha para boi dormir? Interrogações. Coisas que muitas vezes nos encostam na parede, porque não temos resposta para tudo. Mas Jesus diz: olha para os sinais que eu já fiz na sua vida. Olha para a sua história. Olha para o meu relacionamento íntimo contigo. Não é na questão dos outros, é a questão de você. Porque se você não tiver experiência com a verdade que você diz que acredita, facilmente uma mentira vai envolver a sua mente. Quem está entendendo? Mas como que nós vamos falar que não é verdade uma coisa que nós realmente experimentamos? Por isso que a Bíblia nos ensina que evangelho não são informações. O evangelho não é estar na igreja pregando a palavra de Deus. O evangelho não é você conhecer de Gênesis a Apocalipse. O evangelho não é você saber sobre teologia, embora tudo isso está envolvido, mas a essência do evangelho não é isso. A essência do discipulado, do cristianismo, não é você conhecer as entradas e as saídas da Bíblia. Nascer de novo não é ser um grande homem santo, não é ser um grande homem, grande líder, não é aquela pessoa que traduz a Bíblia do grego para o hebraico e para todas as línguas. Não é isso nascer de novo. Nascer de novo é uma experiência única das pessoas. Quando o Nicodemos chega para Jesus e ele fala: mestre, o Senhor é vindo de Deus. Você não pode ser uma pessoa qualquer, você é alguém especial. Mas eu não sei quem o Senhor é. Me ajuda a entender quem o Senhor é. E aí Jesus não ajuda muito não. Porque diz: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ele fala: como assim? Um cara conhecedor da lei, que sabe filosofar muito, que sabe entradas e saídas, agora ele se encontra num caminho que ele não tem resposta. E Jesus diz para ele: é necessário nascer de novo. Isso significa que ele não era nascido de novo. E ele fala: mas como eu voltarei ao ventre da minha mãe? Pode acontecer isso? Ele fala assim: mas né, você é mestre em Israel, você se acha inteligente. Mas você é cabeção, você não entendeu o que eu estou querendo te dizer. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E não se maravilhe disso, porque não é uma coisa que o homem decide. Isso é algo que o próprio Deus faz na vida das pessoas. Ser nascido pelo Espírito, do Espírito, é uma coisa que Deus faz em nós. E isso gera experiência em cada um de nós. Então, quando nós formos confrontados na resposta, que nós não temos resposta para um monte de coisas, quando as interrogações tomarem a nossa mente, nós vamos apelar para uma coisa. Sabe o que é? A experiência verdadeira com Deus. E essa não falha. Quando aquela mulher saiu pregando para os samaritanos, ela não pregou a teologia, ela pregou a experiência que ela teve com Deus. Quando aquele cego foi curado, ele não pregou a teologia, ele pregou a experiência que ele teve com Deus.
Os discípulos de Cristo, eles não saíram pregando teologia, eles saíram pregando experiência com Deus. E é isso que eu e você precisamos ter, experiência com Deus. A teologia vai nos ajudar a estruturar aquilo que nós estamos tendo de experiência. Mas precisamos ter experiência. Porque senão nós vamos ser uma igreja que fala de vida e está morta. Seremos a igreja como muitas vezes nós olhamos para as 7 cartas do Apocalipse e vemos igrejas. Mas cada uma em uma situação. A de Laodiceia é a mais amada por Deus. É a mais amada por Cristo. Poxa, apóstolo, mas ela não é a mais amada. Lógico que ela é a mais amada. Não, mas ela foi a mais pecadora, a mais falha das igrejas. Por isso que eu digo que mais amada. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus está dizendo para ela, está dizendo que você é uma igreja rica, mas para mim você é pobre, desgraçada e nu. Pobre, não tem riqueza diante de Deus, não tem riqueza nenhuma, só tem riqueza diante dos homens. Você é desgraçada porque não tem a graça de Deus. Uma pessoa desgraçada é uma pessoa sem graça, e uma pessoa sem graça é uma pessoa sem Cristo. Então não diga que uma pessoa é desgraçada, porque é uma pessoa sem graça. Amém? E Jesus disse para ela, mas eu tenho um conselho para você. Aconselho que de mim você compre uma roupa para cobrir a sua nudez. Nudez é pecado diante de Deus. Significa que eles precisavam de uma vestimenta que os cobrissem. E a palavra de Deus nos ensina que é o cordeiro morto lá dentro do Éden. Ele é a roupa que cobria Adão e Eva. Aponta para Cristo, que é a roupa que cobre todo cristão diante de Deus. Amém? Aconselho-te que de mim você compre o colírio para curar a sua cegueira. E aconselho-te que você tome uma posição, porque eu não estou para brincadeira. Ou você é frio, ou você é quente. Diga assim comigo, seja frio, ou seja quente. Quem você é? Ah não, eu gosto de um climinha mais ou menos. Eu não gosto muito do sol muito quente, porque eu vou suar demais. Mas também não gosto muito do frio, porque muito frio eu vou ter que andar todo agasalhado. Eu gosto do intermediário, aquele climinha de boa. Espiritualmente não existe climinha de boa. Você está entendendo? Ou você segue, ou você não segue. Ou você é, ou você não é. Ponto. Meio termo não existe. A Bíblia, ela coloca cada um no seu lugar. Ou você é discípulo de Cristo, ou você é a multidão. Amém? Diga assim, ou é discípulo, ou é multidão. Diga para a pessoa só, não tem outro termo. Aí pergunta assim, quem é você? Já falamos sobre discipulado, e vamos falar um monte de vezes sobre isso. Você queira ou não queira, você goste ou não goste, aplique ou não aplique, porque isso não tem a ver com a Efrata, tem a ver com o reino de Deus. Amém? Não é a visão do Efrata, é a visão de reino. Você é discípulo de Cristo ou você é uma multidão? Por exemplo, a multidão, ela quer ir no movimento. E o discípulo, ele quer compromisso. Quando você não quer compromisso com Cristo, automaticamente você não quer cuidar de pessoas. Você não quer cuidar de ninguém. Você quer prestar serviço. Aí sabe que a gente vira prestador de serviço? Chega na igreja, eu prego. Chega na igreja, eu toco. É isso que eu quero fazer. Prestador de serviço. Ele não te chamou para ser Marta, ele te chamou para ser Maria. Ele te chamou para ser adorador. E adorador é conexão com Cristo. É ligado a Cristo. E quem está ligado a Cristo é discípulo de Cristo. E quem é discípulo de Cristo se torna servo dele. E o servo já não faz mais o que quer. Ele faz o que o Senhor manda. Está dando para entender? Mas e o servo? Tem interrogações? Um monte. Mas ele sempre apela para as experiências de quem Deus é. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu tenho experiências com o Espírito Santo. Eu sei o que é orar e Deus me ouvir. Eu sei o que é interceder e Deus agir e intervir numa situação.
Eu sei o que é pedir uma porta aberta e a porta se abrir. Eu sei o que é uma cura. Eu sei o que é enfrentar a morte. Eu sei o que é enfrentar as dores. Eu sei o que é enfrentar as dificuldades. Por quê? Porque eu sei quem Jesus é. Eu posso ter um monte de interrogações. As pessoas podem me fazer um monte de interrogações. Mas não estou firmada nas coisas dos homens. Estou firmada em Cristo. E Ele já mostrou para mim quem Ele é. Não preciso de mais nada. O que o Senhor já fez na minha vida já é base para mim. Por isso eu sigo os sinais que Ele fez em mim. O que eu sinto na minha vida, as experiências que eu tenho, geram esse compromisso com o reino. Geram essa vida de adoração. Não são as respostas. As dúvidas, as incertezas são menores do que a certeza da fé na palavra de Deus. Amém? Posso te convidar a se colocar de pé? Avalie essa mensagem. Eu não sei de que parte você compõe. Se você compõe a casa de um homem que precisa de um milagre, se você compõe a multidão de um enterro, se você compõe a multidão dos discípulos, se você compõe os discípulos de João, se você compõe o próprio João, cheio de interrogações, cheio de perguntas e sem muitas respostas. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Jesus, Ele é Senhor dos céus e da terra. Eu quero te dizer uma coisa, Ele é Deus. Só que uma coisa interessante que eles citam aqui, eles esquecem que Jesus não é somente um profeta, alguém que vem em nome de Deus. A palavra de Deus nos diz que chamá-lo-ão de Emanuel, Ele é Deus conosco. Ele não é só um profeta em nome de Deus, Ele é o próprio Deus conosco. Ele não é um profeta que passou no meio da multidão. Ele é Deus conosco. Ele é Deus com você. Ele é Deus comigo. Ele é todos os dias da nossa vida. Por isso nós somos chamados de templos vivos do Espírito Santo de Deus. Por quê? Ele não vem e visita. Ele vem e faz morada. Templos vivos. Casa do Altíssimo. Isso tudo somos nós. Dá para ter ciência da grande responsabilidade de quem nós somos, quem você é. Você é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Valorize isso. Quando vier interrogações, vai para as suas experiências com Deus. Deus vai falar ao teu coração: eu sou o teu Deus que te guarda, eu sou o teu Deus, sou contigo. Não desista, renove as suas forças no Senhor. Alegrai-vos, digo-vos mais uma vez, alegrai-vos no Senhor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E o que eu vou fazer? Vos aliviarei. Foi Jesus que disse. Não foi o Adilson, não foi a igreja, não foi igreja nenhuma. Foi Jesus que disse: vinde a mim. A resposta de Jesus para João é a mesma para mim e para você. Venha ter experiência com Cristo que salva. Venha ter experiência com Emanuel. A palavra está sendo ministrada. Pastor, mas eu sou o menor. É para você essa palavra. Ah, eu sou cheio de complexos. É para você essa palavra. Jesus continua te amando, mesmo cheio de complexos. Mesmo no caminho de um velório, Ele te ama. Mesmo que você não se desesperou e notou Ele notou você. E Ele conhece a sua dor. Vamos orar neste momento? Feche seus olhos, para que as coisas à sua volta não distraiam. Deixa eu dizer para você. Você não precisa dizer para mim, você não precisa dizer para ninguém, você não precisa fazer confessório, nada disso. Ele conhece quem você é. Ele conhece quem você é. Ele sabe dos teus medos, Ele sabe das tuas necessidades, Ele sabe dos seus tropeços do caminho, Ele sabe das tuas fraquezas, Ele sabe das suas demandas emocionais, Ele sabe quem você é como criança,
Ele sabe quem você se tornou como um adolescente. Ele sabe dos momentos que você passou na sua vida. Ele ouviu, Ele viu todas essas coisas. E hoje você está aqui para Ele te dizer: eu não sou Deus de longe, eu sou Emanuel. Eu sou Deus de perto, eu estou com você. E eu conheço a tua dor, eu conheço as tuas enfermidades. Aquilo que você esconde das pessoas, você não vai esconder de mim, porque eu vou sarar você. Eu vou ressuscitar o teu sonho. Eu vou ressuscitar você. Eu vou ressuscitar você hoje, dentro de você mesmo. Ressuscitar você espiritualmente é trazer vida a você. Fazer você vibrar com o Evangelho. Fazer você vibrar com a vida. Você enxergar que você não precisa ser o passado, os seus traumas, as suas lutas, as suas dificuldades. Talvez você está a caminho do enterro, sim. E quem está lá dentro deste caixão é todo o teu sonho, é tudo quem você é. E o Senhor está falando conosco: eu ressuscito. Eu ressuscito, porque eu sou Deus poderoso. Eu posso entrar nessas áreas que você abandonou e curar você e ressuscitar os seus sonhos. Aleluia, Senhor. Estamos aqui diante da Tua palavra, Pai. Entra com a Tua providência em nossas vidas. Talvez existam pessoas que hoje estão com o seu defunto, carregando algo morto, Senhor, meu Deus, morte espiritual, morte de sonhos. Senhor, meu Deus, eu creio no poder da ressurreição. Nós temos falado sobre este tema, mas eu quero vivê-lo, eu quero experimentar, Senhor, meu Deus, o poder da ressurreição. Isso é o que marca, Senhor, o Teu poder em nós. Ressuscita-nos, Senhor. Que essa palavra tome o teu coração nesta manhã. Vê se você faça parte. O que Deus me deu de centro dessa mensagem. Essa viúva de Naim, com um filho, carregando toda a esperança dela lá dentro. Ele falando: acabou-se tudo. Sonho. Meu filho, perder um filho não é nada fácil. E Jesus olhou e falou: mulher, por que choras? Não chores. Não chores. E algo que não era permitido a um sacerdote era tocar em um cadáver. Jesus só tocou assim. Vem. O menino desperta. Coloca o menino sentado. Não sei quantos na multidão ficaram. E Jesus pega e não simplesmente ressuscita o menino. Ele faz uma coisa. Ele entrega a sua mãe. Sabe o que ele está dizendo? Está aqui. Aquilo que era o teu choro se torna a sua alegria. Toma que aquilo que havia sido morto, está ressuscitado. Sabe aquilo que estava morto? Você falou: não vai ter mais jeito? O Senhor trazendo assim: aqui, ó. Eu não sei quais são as áreas. Eu só prego. Eu sou que nem Paulo, eu só prego. O fazer alguma coisa é com Deus e você aí, que Ele faça. Eu creio no que eu estou pregando, amém? Ele pegar o seu sonho e falar: tá aqui. Agora preste atenção numa coisa. O que você vai fazer com o seu sonho ressuscitado? Valorize. Eu tenho certeza que aquela mulher mudou o nome dele. E aí, ressurreiçãozinha? Pegou aquele menino, toda vez que ela olhava para ele olhava e falava assim: eu sei que Deus existe. Eu sei que o Senhor se importa com a minha dor, porque Ele ressuscitou. É isso que nós precisamos fazer com os nossos sonhos. Valorize o que Deus fez por você e para você. Amém? Levante as suas mãos. Um domingo abençoado, uma semana de muita vitória, e que terça-feira nós possamos nos ver aqui às 8 horas da noite. Que a graça de Deus Pai, o doce amor de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.